Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Geografia para o segundo ano do ensino médio. Hoje a gente vai discutir algumas questões do Enem de 2022, que foram questões que inclusive nós trabalhamos nas discussões de nossas aulas aqui, né, pessoal? Eu fiquei muito feliz de ver, por exemplo, uma questão que trazia um texto da Carolina Maria de Jesus, que é essa escritora que fez esse livro Quarto de Despejo, uma diário de uma favelada, né? Que é uma questão, deixa eu projetar aqui para vocês na tela, certo? Me dê só um momentinho, vou projetar. Vejam aí se vocês conseguem visualizar. Tudo certo? Sim, professor. Olha aí, gente, por coincidência, olha como são as coisas da vida. Eu estava falando com o Brenda na Constituição, né? A Brenda estava colocando aqui a questão da Constituição e nós conversando. E aí abro justamente na página, na questão 59. Não foi proposital, viu? Eu só fiz baixar a prova e caiu essa questão. Olha aí a questão 59, né? Após 7 anos de ocupação, da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados com a presença dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e, desde então, o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir de seu espaço para a construção de casas. A Carta Magna, o que é a Carta Magna? A Constituição, certo? Em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. Isso é um direito social, gente, a todos nós, certo? Direito à moradia, olha só que coisa interessante. Deixa eu ver a questão colocada aqui no chat. Porque lendo a Carta Amazônica, que estava entre os textos de apoio, indígenas afirmaram que as associações de apoio a eles, como as criadas pela Constituição, nem ao menos entendem os valores desse povo tradicional. Estão defendendo e apoiando o quê? Se não entendem nada sobre os povos tradicionais como esse. Aí vem uma questão muito ampla, né? Que é a questão da educação, a questão da cidadania, que não está chegando para essas comunidades, certo? E também a sensibilidade do poder público, de colocar pessoas que tenham um mínimo de conhecimento, que tenham a capacidade de sensibilidade com a questão indígena. É uma questão administrativa, eu diria, do poder público, certo, Brenda? Então isso aí tem que ser aprimorado. Mas pelo menos você vê que aqui já tem, ó, as criadas pela Constituição. A Constituição já cria os mecanismos. Agora, tem que o poder público também, né, ter essa sensibilidade. Poxa, se eu sou um antropólogo com formação na causa indígena, e aí a FUNAI ou qualquer entidade deste gênero coloca lá uma pessoa que é ligada ao agronegócio, né? O que é que eu vou colocar na causa indígena? Uma pessoa que está voltada contra os indígenas em muitos momentos, certo? Então, assim, tem que ter essa sensibilidade, coisa que o poder público em muitos momentos, tá, Brenda? Não tem. Mas veja que a Constituição já cria mecanismos, já coloca, olha, tem que ter essa organização X, tem que ter essa associação X, a Carta Amazônica nesse caso, perdão, né? Tem que ter tal finalidade, certo? Tal princípio, já padroniza essas atuações, mas, repito, os governos que entrarem têm que ter essa sensibilidade, se não tiver, realmente, né, Brenda, como você falou, esses direitos se perdem, certo? Na prática, embora na teoria estejam lá, certo? Bom, aí vamos aqui, ó. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social. O que é movimento social? É um grupo de pessoas que reivindica uma mesma causa, certo? Nós temos grupos, nós temos vários movimentos sociais. Nós temos, por exemplo, o MST, nós temos o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, nós temos a... Deixa eu ver qual que é a outra. Deixa
deixa eu me lembrar aqui, pessoal, deixa eu puxar pela memória o nome da sigla, mas enfim, nós temos movimentos de pessoas, geralmente pessoas de uma condição social precária, certo? Que são colocadas de lado nas prioridades dos poderes públicos, certo? E que reivindicam que a sociedade os veja, que a sociedade não os invisibilize, não deixe eles invisíveis, né? Não deixem eles apagados das pautas, das discussões, dos projetos, tá? Então, nós temos tudo isso que nós chamamos de movimento social. Nós temos os movimentos ligados à causa das mulheres, nós temos movimentos ligados à causa da população LGBT, nós temos movimentos ligados a questões de movimentos negros, movimentos das pessoas negras. Então, ou seja, você tem vários campos de atuação dos movimentos sociais, certo? Então, se você tem um conjunto que reivindica, que briga por determinada pauta, né? Geralmente pessoas, repito, deixadas de lado pelos poderes, você tem um movimento aí social, tá bom? Então o texto apresenta uma estratégia usada para quê? Para que as pessoas lá foram ocupar, né, um terreno abandonado para fazer suas casas. Vamos lá ver. Será que é para fragilizar o poder público, para dizer, olha só que governo fraco é esse? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que os movimentos sociais são para fragilizar o poder público? Não, eu creio que não, pessoal. Eu creio que não. Não, muito pelo contrário, são para aprimorar as ações do poder público. Porque a Constituição, olha aqui, ó, a Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros, todos, o direito à moradia. Vejam quanto que nós estamos distantes, né, dessa realidade. De quantas pessoas aí que estão morando nas ruas, sem ter onde dormir, né? Às vezes eu passo nas cidades grandes, às vezes eu vou na cidade, na capital, e vejo a pessoa dormindo na rua, gente. Olha só que coisa absurda, isso me assusta, isso eu quero que continue me assustando. No dia que isso não me assustar, eu estarei realmente morto por dentro, né? Eu fui no Rio de Janeiro recentemente, eu peguei muita chuva lá, né? Tava andando na cidade, muita chuva o dia todo, e eu vi pessoas ao relento no centro da cidade. Muita gente mesmo, até mais do que João Pessoa de outras cidades aqui do Nordeste. Então, ao relento mesmo, sem perspectiva, deitadas no chão duro, na chuva. Né? A Constituição brasileira garante direito a todos terem uma moradia, uma casa para morar. E, infelizmente, nós não temos. Estamos longe de ter para todos. Né? Então, letra B, fomentar. O que é fomentar, pessoal? É incentivar a economia solidária. Não se encaixa aqui, né, pessoal, essa questão, certo? Não se faz referência à economia, e sim à cidadania. O que é cidadania? Eu, como cidadão brasileiro, ter meus direitos e meus deveres sendo cumpridos. E a gente sabe que a cidadania plena, quando todos os direitos e todos os deveres que nós temos estão cumpridos, é muito rara no Brasil, para não dizer que ela não existe. Letra C, controlar a propriedade estatal. Não, né, pessoal? Não se fala aqui em tomar a propriedade e controlar ela, certo? Não é o foco da questão. Veja que é um texto que foi pegado no site da Carta Capital, que é um portal de notícias e uma revista, né, também brasileira, que nós temos aqui de um viés mais de esquerda, certo? Letra D, garantir o preceito constitucional. Vamos deixar essa questão por último. Letra E, incentivar a especulação imobiliária. Pessoal, o que é especulação imobiliária? Alguém saberia me dizer o que significa isso? Será que tem na Paraíba especulação imobiliária? E aí? Pessoal, só uma pergunta. Imobiliária tem a ver com imóvel, não é isso? Isso. Agora, especulação imobiliária, nunca ouvi falar, não.
Pois é, Nael, vocês moram numa É um pouco complicado. tranquilo, não tem problema não, a gente vai aprender. Vocês moram numa cidade que não é tão grande em termos de população, em termos de tamanho, né? Assim. Mas, por exemplo, se você for a João Pessoa, certo? E você for comprar uma casa lá, você vai pagar mais caro ou mais barato do que em Jacaraú? Bem mais caro, né? Por quê? Porque João Pessoa é uma cidade que é mais complexa, você vai ter uma procura maior por casas, por imóveis, por apartamentos, por terrenos, certo? Então, quando você tem uma procura muito grande, as coisas tendem a ficar o quê? Mais caras, certo? Então, especulação imobiliária, pessoal, seria essa valorização do terreno de uma cidade para construir imóveis, para construir casas, prédios, apartamentos e por aí vai, certo? Então, se você for em João Pessoa, vamos colocar aqui o caso de João Pessoa. Se você for na praia, na orla, ali em Altiplano, Quadra-Mares, só quem mora lá é quem tem muita grana, né? Políticos importantes, empresários do alto escalão da sociedade paraibana, atrizes e atores renomados, jogadores de futebol com um padrão de salário muito alto. Ou seja, não é um professor como eu que vai morar em Quadra-Mares, que vai morar em Altiplano. Eu não tenho condições de pagar uma casa lá. Não tenho condições de morar lá. Se eu morasse em João Pessoa, eu não conseguiria ter um padrão de vida para morar em Quadra-Mares ou no Altiplano, né? Por quê? Porque metade do meu salário seria, ou até mais, até todo o meu salário, dependendo do imóvel, seria para pagar só o aluguel, fora condomínio, fora tudo, certo? Então, eu não posso morar lá. Se eu morasse em João Pessoa, um profissional como eu, como muitos de nós, que ganhamos um salário suado, um salário que é bem mais simples, a gente moraria em bairros populares. Moraria em bairros onde o aluguel custa 600, 500 reais, dependendo da casa, do apartamento, certo? E com muito esforço, com muita dedicação, com muito apertar de cintos, né? Ou apertar os cintos das finanças da gente, né? Então, quer dizer, especulação imobiliária é isso. É quando o terreno da cidade, os imóveis da cidade, eles tendem a valer mais devido à procura, ao crescimento da cidade. Tá certo, Ednael? Pessoal, entenderam aí, gente? Se bem que tem os professores de escola mesmo, quando você vê o perfil do Insta, com foto de viagem, não sei, né? Eu não conheço 26 países, estou longe disso, mas tem gente que às vezes, né, Brenda, consegue uma oportunidade de estudo, um mestrado fora, aí consegue viajar realmente. Se você está na Europa, você vai a vários países em curto espaço de tempo, né? Isso é relativo, não é assim porque foi para fora que tem um padrão de vida elevadíssimo, não sei o quê, né? A Paraíba mesmo estava, até um tempo atrás, né, ela oferecia viagens não, intercâmbios para professores e estudantes, né? Acho que com a pandemia não tem mais, acho que agora só tem para alguns estudantes. Nem para professor tem mais, mas aí o professor podia passar um mês ou dois na Finlândia, tem até o professor Adelson, né, que é professor de vocês, que passou lá na Finlândia, né? Mas foi bancado assim pelo poder público para estudar, não é a passeio, a lazer, para estudar. E é claro que a pessoa não vai viver só de estudo, né? A pessoa vai tirar um tempinho para conhecer o lugar, para viver o lugar e tal, né? Isso é muito relativo, certo? E a outra coisa também, assim, muito interessante. O Insta também mostra só momentos da vida, né? Então, assim, você abre um Insta e vê a pessoa lá, Nova York, vamos supor aqui um exemplo. Nova York, aí você pensa que pode pensar, e todos nós tendemos a pensar isso, que, poxa, aquela pessoa ali tem uma vida boa, tem uma vida legal, e às vezes a gente não sabe os perrengues, os corres, né, que a pessoa tem. Então, assim, rede social engana muito também, né? Bom, voltando para a questão aqui, né? Incentivar a especulação imobiliária também não, né, gente? O movimento social que reivindica a moradia, ele não vai querer incentivar a especulação imobiliária que iria tirar, né, o direito de muitos pobres à moradia.
porque ficaria mais caro, né? Ficaria mais caro o padrão de vida. Porque quando aumenta o preço de um imóvel, de um bairro, aumenta tudo. Não é só o preço do terreno, da casa, do apartamento. Quando você vai no supermercado em Cabo Branco, em Manaíra, em Tambaú, você paga 2x. Quando você vai num bairro mais popular, como Mangabeira, como Valentina, como Geisel, você paga um valor bem menor. Né? As coisas tendem a ser mais caras, onde as pessoas têm mais condições de bancar. Certo? Então, os supermercados não vão colocar preços baixos em áreas caras, dificilmente. Certo? Não vai ser baratinho, não. Então, é assim, pessoal, que o mundo que nós vivemos, capitalista, funciona. Infelizmente. Então, aqui, e cabe a nós garantirmos a nossa luta, o nosso direito, né, para termos nosso direito, certo? Como cidadãos, que é o que os movimentos sociais, nesse caso aí apresentado, estão fazendo. Então aqui, é garantir o preceito constitucional, né? Isso, letra D de dado, certo? Acertou essa, Brenda? Não lembra. Ok. Vamos ver quando você pegar o gabarito, né? Sai o resultado aí, mas questão bem legal da gente discutir. Aí tem outra questão, pessoal, que eu falei aqui para vocês, eu acho que eu até citei esse livro aqui, que é a 64, olha só. Esse livro que eu estou com ele em mãos aqui, que eu estava mostrando para vocês, que é o Quarto de Despejo. Esse aqui, Diário de uma Favelada. Livro que não é tão grosso, né? Dá para você ler esse livro aqui em 3 dias, 4 dias, você lê esse livro aqui, certo? Eu estava pagando, melhor dizendo, o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco e há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, São Paulo, Ática 2014. É esse livro aqui, da editora Ática. O texto que guarda a grafia original da autora, você vê que tem alguns erros de concordância verbal, né? Mas que a gente deve também considerar sem usar o preconceito linguístico, né? Porque trata das origens da autora e a gente sabe que a população, nesta época que foi escrito esse livro, nos anos 30, se a memória não me falha, acho que até antes, né? A população negra, se hoje já ainda não tem, imagine naquela época acesso a uma educação de qualidade, né? Então, as pessoas aprendiam a ler e a escrever com muita luta, as pessoas mais pobres, certo? Então, ela foi um exemplo, porque ela viveu numa favela em São Paulo e ela retrata no seu livro, nesse livro Quarto de Despejo, todo o seu diário, toda a sua luta contra a fome, a miséria, a violência, o machismo que existia naquela sociedade. Ela era catadora de papelão. E é muito comovente quando você lê o relato dela no livro, que ela fala da dificuldade de alimentar os filhos, certo? Que ela tinha que enganar as crianças, os meninos, quando não tinha comida, quando não tinha o que eles gostariam de comer, certo? Então veja, o texto que guarda a grafia original expõe uma característica da sociedade brasileira que existe até hoje, né, gente? Já falamos isso aqui. Que é o quê? Letra A, racismo estrutural. Letra B, desemprego latente. Fala de desemprego aí? Não, né? Não menciona nenhuma coisa de desemprego aí. Então você tem que se ligar no que o texto está te mostrando, certo? Concentração de renda, não fala também especificamente da renda, né? Da desigualdade de renda, não fala aqui. Então não está inserido no contexto desse trecho. Exclusão informacional, também não, né, gente? Então, cuidado aí quando você pegar uma questão dessa com as meias verdades ou com as pegadinhas que aparecem. E letra E, precariedade da educação. Também não. Sobra-nos, e o mais evidente aqui,
o racismo estrutural. Alguém saberia dizer para mim, já discutimos isto aqui em outros momentos, o que é o racismo estrutural? Alguém saberia colocar essa questão para que a gente debatesse aqui, mediante esse cenário aí da Carolina Maria de Jesus? O que é racismo estrutural, pessoal? Deixa eu ver aqui. Samuel, o que é racismo estrutural? Samuel não está na sala. Israel Oliveira. Acho que aqui só temos Brenda e Adinael participando mesmo, né? Professor, eu acho que o racismo estrutural é a forma de tratar diferente. Posso estar errado, né, professor? Isso, mediante, né, a questão histórica que nós temos. Isso. Lembrar sempre da história, ó. O colega colocou aqui, né? Comportamento racista, de fato, prevalecendo mesmo após o fim da escravidão e a criação dos direitos dos negros. Ok. Sendo que, acrescentaria aqui só uma coisa, que é um comportamento que, em muitos momentos, tende a ser normalizado por uma parte da população. Exatamente, Janine. Né? Eu considero que vocês tenham escrito isso pela cabeça de vocês, então está correto. Né? Então, nesse caso, o racismo estrutural ele está internalizado. Então, assim, por exemplo, veja uma questão muito interessante. A torcida brasileira, estamos na época da Copa, né? Que está no Catar. Vocês observam assim as imagens, as transmissões da Globo, enfim, do Sport TV, de quem detém os direitos de transmissão, né? Vejam a torcida brasileira, observem isso. Quantas pessoas negras você tem lá naquela torcida? Pouquíssimas, né? Mas, É verdade. exato. Mas sabem quanto é a população brasileira segundo a população negra no Brasil, segundo o IBGE? 50%. Mais? 50 aí? Você falou 50 aí? Eu falei 52. Eu Eu acho que eu estou errado. mas não, você pode estar certo, eu posso também estar errado. Bom, mas de qualquer forma, né, Nael, pessoal, É a maioria. 156, exatamente, é a maioria, né? É a maioria da população brasileira que se define como negra, né? Então, quando você vê lá no espaço do Catar quase 100% de brancos, oxe, tem alguma coisa errada aí, eu acho, né? Tem alguma coisa totalmente errada. Certo? Eu também acho. A verdade é essa. Eu também achei meio estranho, porque a maioria da torcida brasileira é tudo branco. E não é assim no Brasil. Não, de jeito maneira. Você vai, experimentem, quando vocês forem lá a João Pessoa ou a Natal, a cidade mais próxima, as cidades mais próximas, né? Cidades grandes mais próximas de vocês, vão ao estádio de futebol, assistam ao jogo de futebol. Não precisa ser gostar de futebol, mas vá um dia, tire um domingo à tarde, vá no campo ver o jogo do Botafogo da Paraíba, ou no campo lá do ABC, do América, né? Natal. Veja como é a população, como você vai ver uma população, um perfil de torcedor muito mais popular, né? Um perfil de torcedor que não é branco em absoluta maioria, como é no Catar, né? Então é uma experiência social muito interessante você ir num jogo, independente de você gostar ou não gostar do time, ou de você... Eu não gosto do Flamengo, cara, eu sou vascaíno, mas eu estive lá no Rio e a minha mulher, que é flamenguista, disse, vamos no jogo do Flamengo e tal. Aí eu fiquei assim, poxa, jogo do Flamengo, ixi, eu não queria ir não. E não fui porque não tinha mais ingresso e tal, mas se tivesse de ir, eu iria de boa, eu iria com a camisa neutra, né? Iria assistir ao jogo sem problema nenhum, como um espectador, como um torcedor uma pessoa que gosta de futebol, embora não torça, eu seja vascaíno, sou muito Vasco,
né? Mas iria de verdade pela experiência de estar num estádio de futebol diferente e coisa e tal, certo? E não foi possível, pronto, e eu não seria menos Vasco se eu fosse assistir como espectador a um jogo do meu rival, certo? E pronto, pessoal, você vê quanto que custa uma passagem para o Catar. Eu vou colocar até aqui rapidinho ó, no decolar.com, que é o site que vem passagem, né, de avião, só para vocês verem aqui a nossa situação. Então você observa que quando você vai nos lugares, nas ruas da cidade, que tem as pessoas dormindo no chão, a maioria dessas pessoas é de pele negra também, certo? Isso não é por acaso, é porque houve uma estrutura chamada escravidão que perdurou durante 4 séculos no Brasil e que nós tivemos a construção de país com os negros sempre embaixo. Acho muito curioso como em jogos de futebol, de gente na rua, praça, calçada, tem toda uma diversidade racial, exatamente. Mas em jogos oficiais como o da Copa ou em escolas, só tem branco. Das escolas depende, não sei, né? Acho que na nossa escola é uma diversidade bem bacana. E aí também, pessoal, assim, eu acho interessante a gente fazer essa observação. Eu vejo muito o JPB, né? Eu tenho aqui um programa, um aplicativo na televisão que eu pago 30 conto e eu tenho os canais aqui da Paraíba, que eu não moro na Paraíba, eu moro no Rio Grande do Norte, né? Se bem que é divisa, mas eu teria só o Rio Grande do Norte aqui se eu não tivesse esse serviço. Aí eu observo às vezes até a questão do Enem, né? A TV Cabo Branco botou muita questão das escolas particulares, recebendo palestra, coisa e tal. Também você observa isso na escola particular, nas escolas mais renomadas. Você vai em João Pessoa, tem o Colégio Marista, né, que é um colégio caríssimo, que só estuda lá quem realmente tem muita condição de bancar o filho. Tem o Colégio Motiva, enfim, tem os colégios particulares lá de João Pessoa. Então, você também observa que o perfil dos estudantes é de pessoas, maioria, quase que 90% pessoas brancas. Aí você vai na pública, tem uma diversidade muito grande. Então isso é muito interessante. O racismo é estrutural, também se naturalizou conforme essa aceitação. Muita gente não questiona, muita gente não se pergunta por quê? Será que é só trabalhar, ganhar dinheiro? Será que é só eu trabalhar, me esforçar e eu vou subir na vida? Nem sempre. As condições de acesso, de ascensão social para brancos e negros é muito diferente, né, no Brasil. São muito diferentes no Brasil. E aí a viagem para o Catar, o espaço do avião é um espaço também de privilégio, certo? É um espaço onde você vai ter muito mais privilégio do que realmente diversidade, certo? As coisas são assim, as coisas funcionam assim. Eu estou aqui pesquisando, né, gente? Só para mostrar para vocês. Vamos botar para daqui 6 meses, né? Para o Catar. Custa R$ 6.404, R$ 6.400. 6.400. Pois é, eu e a irmã, né, Brenda, a gente tem um pensamento assim, nesses pontos. A gente pensa muito de uma forma muito semelhante, né? Então, assim, quando a gente vai dar aulas, assim, alunos como a gente deu, a gente tem esse diálogo muito bacana, né? Ele coloca muito bem essas questões. Então, 6.400 conto, pessoal, a passagem para o Catar, né? Quem é que pode, pessoal, hoje em dia, no Brasil, que nós vivemos com 33 milhões de pessoas passando necessidade, fome, que eu falo, né? Pagar R$ 6.400, fora a sua vida pessoal, fora a alimentação, fora a hospedagem, fora tudo, pagar essa quantia. Quer dizer, é uma fração muito pequena da população, certo? Então, vejo que é um espaço de privilégio, o espaço do avião, né? Passou no jornal, um empresário que iria ver o jogo da Copa, aí ele disse que juntou o dinheiro o ano todo praticamente e ainda fez empréstimo. Tem vários meios, né? Mas em tese só empresário, né? Empresário já diz a ele, tem uma empresa que provavelmente ele já tem os funcionários, enfim, né? Mas mesmo assim é um espaço, né? É uma coisa, um contexto de privilégio,
né? Aí você vê aqui que essa questão estava muito tranquila, né? Racismo estrutural, certo? Vamos trabalhar mais outra questão? Essa aqui vocês também devem saber, olha. Questão 65, observem. A primeira imagem, você vai ter as árvores. Vocês estão vendo essa imagem aí direitinho? Sim, professor. Pronto, você vai ter as árvores, vai ter as graminhas aqui, né? E aí vai ter os índices, ó. Evapotranspiração, 40%. Escoamento superficial, 10%. Infiltração subsuperficial, 25%. Percolação profunda, 25%. Isso aqui é a cobertura natural do solo. Ou seja, áreas de mata, de floresta, possuem essa distribuição da água, né? Quando a água bate na superfície terrestre, ela tem 3 caminhos, né? 3 caminhos. Quais são eles? Infiltração, certo? Quando ela consegue, ao bater no solo, atingir níveis mais profundos do subsolo. E para isso ela tem que ter contato com rochas, com materiais do solo que tenham poros que permitam com que ela infiltre, né, pessoal? Isso é a infiltração. E aí você vai ter o escoamento superficial, que é quando acontece o quê? Por exemplo, em cidades grandes, vamos citar João Pessoa mais uma vez, né? João Pessoa tem muitas vias, tem muitas estradas, muito asfalto. Então, quando dá uma chuva mais forte, em muitos pontos da cidade ocorrem os alagamentos. Por que ocorrem os alagamentos? Porque a quantidade de água que bate no solo é muito superior à capacidade desse solo de absorver essa água, de infiltrar, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você tem os asfaltos, você tem a pista, e aquela pista vai ter aquele material que não permite a infiltração da água, certo? Então, aquele material das pistas é quase que uma cola, né? Fica tudo colado, grudado, assim, coeso. Então, não permite a água infiltrar. E aí, o que vai fazer? A água vai escoar, né? Vai ficar lá acumulada até haver a evaporação. Quando o calor bater, a luz do sol, o calor, ela vai evaporar, certo? Ela vai voltar para a atmosfera em forma gasosa, certo? Então existem esses 3 caminhos: infiltração, escoamento, evaporação. No caso das florestas, das matas, você tem o fenômeno da evapotranspiração. Por que é transpiração, gente? Transpiração é o suor, né? Vamos dizer assim. Quando a gente transpira muito, a gente sua muito, certo? Não é soa, tá? É sua. Quem soa é sino. Você sua, certo? Então você sua, você transpira. As plantas e os animais também suam nesse caso, fazendo uma analogia, né? Por quê? Quando você tem, por exemplo, a chuva batendo, parte desta água vai ficar nas folhinhas da árvore, né? E aí, quando dá o calor, quando o sol aparece, quando a umidade aparece, você vai ter essa espécie de transpiração desta água, né? Que ficou acumulada ali. E os animais também transpiram, né, gente? Os animais também têm mecanismos de equilíbrio corporal, que é a transpiração. A transpiração é isso. Está tão quente que o seu corpo está liberando parte da água, porque senão ele vai entrar num calor, numa temperatura que não vai ser adequada à sua sobrevivência. E é um mecanismo de adaptação. O suor é um mecanismo de adaptação, certo? Para nosso corpo manter a temperatura ideal para ele, que é 36, 36,5, 37, certo? Bom, e aí nós vemos aqui, gente, só para finalizar essa questão, evapotranspiração aqui já é outro cenário. 10 a 20% de superfície é impermeável, ou seja, superfície que não permite a passagem da água, certo? A evapotranspiração vai ser de 38, que aqui já era de 40, aí diminui um pouco, né? Escoamento superficial dobra, era de 10 e passa a ser de 20. A infiltração diminui 21% e a percolação profunda também diminui 21%. Ou seja, você já tem uma transformação
do ciclo da água, nesse caso. E aí você vai ter aqui, ó, rapidinho, 33, 35 a 50%, já é uma urbanização maior, né? Já é uma cidade já mais desenvolvida em termos de construções e estradas. Evapotranspiração era 35, continua diminuindo. O escoamento vai ser maior, porque vai ter muito mais concreto, asfalto, e aí vai escoar a água ainda mais. A infiltração superficial 20 e a percolação profunda 15, tudo diminuindo nesse caso de infiltração, né? E a evapotranspiração, aqui nesse outro cenário, né? 75 a 100%. Veja que já tem mais coisas aqui, mais prédios, mais casas e tudo mais, né? A evapotranspiração 30%, ou seja, segue caindo. Escoamento 55%, aumento significativo diante do primeiro cenário, que era 10%, olha só, o quanto que desequilibra, né, o ciclo da água. A infiltração vai ser só de 10%, lá no começo era de quanto? 25%, pessoal, mais que o dobro, né? E a percolação profunda é 5%, lá no começo era 25%. Tá? Então a intensificação da ocupação urbana afeta de forma imediata o quê? Letra A, nível altimétrico, afeta relevo aí, gente? Não, né? De acordo com o cenário da questão, não. Ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, ok. Gabarito é a letra B aqui, né? Padrão climático também não. Tectônica de placas, muito menos. E também estrutura das rochas, nada a ver, né, gente? Então aqui também seria uma questão fácil, que a gente chegou até a falar aqui em alguns momentos, né? Sobre a questão da água e da urbanização, certo? Pessoal, 10 horas e 57 minutos, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Me deem só um momentinho para eu mandar para vocês o link para lista de presença, tá certo? Vou fechando aqui a transmissão encerrada.